A vida do Filho de Deus deve ser uma vida de fé. Primeiro ponto. A exigência bíblica para o Filho de Deus, nascido de novo, é andar no Espírito, contrariando as inclinações do corpo e fazendo a vontade de Deus. Mas como andar desta forma depois de uma vida inteira satisfazendo a vontade da carne? Isso é uma pergunta. Resposta: com a ajuda indispensável do Espírito Santo, que nos guia pelas veredas da justiça e nos revela coisas que ainda estão por vir, e as manifestações de seus dons, podemos fazer isso. No mesmo livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, alguém faça a leitura em nome de Jesus? Alguém faça a leitura, por favor. Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Amados, quer dizer que em Jesus não há mais condenação. Mas essa condenação não nos alcança se andarmos aonde? No Espírito. Se nós andarmos no Espírito, há Deus condenação. Aleluia. Amém. Agora, esse Espírito que a Bíblia fala, se andarmos no Espírito, não é Espírito Santo. Atenção. É o nosso Espírito. É o nosso Espírito. Por quê? Porque quem está em conexão com o Espírito Santo é o nosso Espírito. Amém. Aleluia. Amém. Quem está em conexão com o Espírito Santo é o nosso Espírito. Quer dizer que o nosso Espírito é uma antena. Alguém fala antena? Antena. 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 Amados, a minha televisão, para poder emitir imagem, tem que ter uma antena lá no teto. Se não tiver antena, eu não poderei assistir nada aqui dentro. A não ser que eu coloque pendrive. Quer dizer que quem não tem antena ativa, a pendrive são os demônios. Aleluia. Amém. O nosso Espírito é uma antena. E a nossa antena tem que estar ativa. Toda antena ativa, ela sintoniza o Espírito Santo. Mas uma antena não ativa, ela sintoniza outros canais. Outros canais. Quais são outros canais? Demônios. Uma antena não ativa, a antena não ativa é o espírito morto. Ativa outros canais. Vai dar qualquer canal. Mas a antena ativa só sintoniza um canal. A nossa antena, quando está ativa, sintoniza apenas um canal. Amado, já vimos a antena da Zap, está ativa, vai embora buscar canal da DSTV? Não. É Zap, mas também da DSTV. Está apresentando DSTV, mas é Zap, eu não comprei Zap, como está apresentando DSTV? A Zap sabe que eu devo apresentar somente canais da Zap. Assim também é o nosso espírito. O nosso espírito, quando está ativo, apenas traz a mensagem divina. Apenas traz a mensagem do céu. Porque a nossa antena está ativa. E a nossa antena, quando está ativa, ela sintoniza apenas um canal, que é o canal do Espírito Santo. E quando você está em conexão com o Espírito Santo, tudo que você ouvir, obedeça. É Deus quem está falando. Aleluia. Amém. É Deus quem está falando, amados no Senhor. Primeiro ponto, o primeiro elemento de como ser guiado pelo Espírito Santo. Eu disse, falarei de 3 pontos de como ser guiado, ou como dar conta que eu estou a ser guiado pelo Espírito Santo. O primeiro principal é o Logos. O primeiro principal é Logos. Logos, em outras palavras, é a palavra escrita de Deus. A palavra escrita de Deus. Logos. Amados, quer dizer que todo filho de Deus, a primeira coisa que ele deve obedecer é a palavra escrita de Deus. Aí Deus nos guia. Logos. Logos. Em grego, logos. Que em português é palavra escrita. Quer dizer que aquilo que a Bíblia diz é a direção do Espírito Santo para a nossa vida.
Esse é o primeiro nível da direção do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia. Amém. Quando a Bíblia diz para fazer jejum, para orar, ou então você de repente está a orar, e você abre a Bíblia, está a passar por um problema, abre a Bíblia, e no versículo que você abriu, está a falar sobre a tua vida e está a te dar coisas para você fazer. Não é você que abriu o leque, Deus que te falou para abrir. Faça aquilo. Faça aquilo. Olha, o cristão deve ser muito sensível. E ontem eu perguntei às mamães o que é que Deus estava a falar. No fim do ensino, vou perguntar também a cada um o que é que Deus está a falar agora. Porque tem que dar conta quando Deus está a falar. Tem que dar conta quando Deus está a falar. Tem que dar conta. Ontem, quando estava aí ao Golfo 2, no caminho, Deus me disse, não apanha táxi, apanha um autocarro. No caminho, na paragem, acho que era do autocarro, Deus me disse, entra no autocarro e começa a pregar. Entrei no autocarro, comecei a pregar. Ontem eu fiquei muito leve. Eu nem sabia o que eu poderia fazer no autocarro. Pregação exclusiva no autocarro, meu Deus. E lá também tem alguns crentes que facilitaram o processo. Fizemos um culto no autocarro, do aeroporto até na Gamec. Um culto no autocarro. Eu a pregar, depois começamos a adorar. Motorista dançar à toa. No fim, estou a ver muitos homens lá no autocarro a virem trazer oferta. Pastor, está aqui, tua igreja é onde? Vai lá no prédio. Deus é quem tocou para ir pregar no autocarro. Aleluia. Obedeci a voz de Deus, entrei e preguei. Aleluia. Amém. Entrei e preguei no autocarro. A voz de Deus disse. Ontem, enquanto eu pregava, Deus disse, na sexta-feira começa o culto do sapo. Foi ontem que Deus me falou. Eu passei o dia de ontem sem ouvir, né? sem ouvir nenhuma orientação sobre o saco. Logo que o culto começou, Deus falou, realiza o culto do saco. E estou aqui a obedecer como escravo a voz de Deus. Quando você começa a obedecer a voz de Deus nas mínimas coisas, quando você crescer na vida espiritual, não será difícil você profetizar. Porque aqui é onde começa o dom da profecia. Porque o dom da profecia é meramente ouvir a voz de Deus, descodificar os códigos espirituais. Você saber que Deus agora está a falar. Saber que Deus agora está a falar. Você de repente abrir a tua Bíblia e diz, não, jejum de 3 dias. E no teu coração há uma forte convicção. Jejua, Deus está a falar para ti. Aleluia. Amém. A palavra de Deus, amado do Senhor, é uma das formas de Deus falar. É uma das formas de Deus falar. Não devemos negligenciar essa palavra viva de Deus. Deus fala assim. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. O segundo nível da direção do Espírito Santo é ouvir o que as pessoas falam sobre certos assuntos. Ouvir o que as pessoas falam sobre certos assuntos. Existem coisas que as pessoas falam que é a voz de Deus. Deus é quem está a falar. Quando 2 ou 3 ou 4 pessoas estão a falar sobre um defeito que você tem, não é mais eles que estão a falar, é Deus quem está a falar para você mudar. Deus está a falar, muda. Porque se você não mudar, podes enfrentar um problema. E amar, vais colocar a mão na consciência, ou Deus não me avisou. Não, Deus já vem te avisando. Deus já vem te avisando. É que você não soube distinguir a voz de Deus. Aleluia. Amém. Não soube distinguir a voz de Deus. Por exemplo, o que a nação está a viver. O que a nação está a viver. Problemas financeiros. Problemas aumentaram na nação. O que é que Deus está a falar? Deus está a falar apenas uma coisa. Deus está a falar aos cristãos, aos filhos de Deus da nação angolana, levantem uma oração nacional para o vosso país. Amém? Amém. Deus está a falar para levantar uma oração nacional para o país. Deus fala assim, amados. Deus fala assim, olha, estás a ver no teu bairro, você andou aqui, está a evangelizar. Você deu aí, está a evangelizar. Curvaste aí, está a evangelizar. Deixa eu te falar, meu filho, também vai evangelizar. Deus está a falar contigo. Através das ações das pessoas. Outra coisa que na nação está acontecendo muito. Não sei se os irmãos, não sei se já baixou esse nível, o nível de violações.
Ainda anteontem vimos mais 2 pastores que foram apanhados a fazer rituais. Um pastor, mulher concebida, mulher do outro está concebida. Lhe apanharam com mulher do outro concebida a fazer ritual. O que é que Deus está a falar para a nação angolana? Deus está a falar que existem muitos falsos pastores e nós não devemos poupar, devemos pregar contra eles. Deus é quem está a falar. Servo, atenção. Desliga o quê? Essa brincadeira aí. Ok, ok. Deus está a falar para nós orarmos para a nação para esse nível reduzir. Deus fala assim, amados. Às vezes quando os irmãos estão a me ver aqui a dar profecia da nação, enfim, nem toda a profecia estou a receber na visão, ou estou a ver agora não. Eu estou a ver o que as pessoas estão a fazer. Nem toda a palavra de Deus você vai ouvir assim: meu filho, agora jejua, porque Angola está mal. Meu filho, agora sobe no monte, porque o pai vai cair. Não. Alguém diga: Deus é mestre de comunicação. Deus é mestre de comunicação. Olha, Deus, por ser mestre de comunicação, ela até pode usar passarinho para falar contigo. Pode usar passarinho para falar contigo. Estás a ver? 2 passarinhos voaram. Mais 2 passarinhos voaram. Deus está te comunicar, o teu lar está mal. Reconcilia-se com a tua mulher. Você não está entendendo nada. Talvez sempre 2 passarinhos estavam passando. 2 pombas passaram. Deus está falando, se reconcilia com a tua mulher. E você está olhando muito passarinho, muito passarinho. Não está entendendo nada. Não está entendendo nada. Deus está a falar contigo. Aleluia. E eu, pela graça do Senhor, essa coisa em mim acontece com muita frequência. Muita frequência. Olha, quando eu sei que 2 coisas aconteceram na mesma semana, acabou. Alguma coisa pior vai acontecer. Deus me usa muito nessa área. Eu sou muito forte nessa área. Quando eu sei que 2 coisas... Por exemplo, se eu sei... eu estou aqui, de repente alguém vem e me diz... De repente, na minha conta bancária vem o dinheiro. Outra pessoa vem e me fala isso. Eu tenho a plena certeza que eu serei o terceiro. Deus funciona comigo assim. Quando eu sei que do nada alguém está falando sobre um assunto, do nada tocou sobre um assunto, outro dia mais ouvi do nada sobre um assunto, acabou. Deus falará comigo, Deus vai fazer algo comigo. Uma vez, eu não prestei atenção nisso e caí doente. Foi há 2 anos para cá, eu estava aí, há 2 anos para cá, ouvi alguém a falar sobre uma certa doença e eu ignorei. Essa é uma conversa. Depois subi no táxi onde eu subi, na rádio, eu estava falando sobre aquela doença. É brincadeira. Quando eu cheguei no serviço, no mesmo dia, meus colegas, eu falei da mesma doença. Falei, meu Deus, o que é isso? Ignorei. Depois de 2 dias, caí doente. Deus estava a me falar: filho, ora, vais cair doente. Não brinca com Deus. Deus nos ama muito. E por nos amar, Ele procura sempre formas de falar conosco. Aleluia. Amém. Quando estás a ver muita gente a falar sobre um assunto, não é mera coincidência. Olha, na vida cristã... Estás a gravar? Ok, deixa me falar. Na vida cristã não existe coincidência. Alguém diga cristocidência. Cristocidência. Na vida cristã não existe coincidência, mas existe cristocidência. Juntei Cristo e coincidência. Amém. Cristocidência. Estás a ouvir alguém está falando sobre isso? Outra pessoa falou. É cristocidência. Deus está a falar contigo. Faça aquilo. Estás a ouvir alguém? Não. Eu peguei meu dinheiro, apliquei nisso, deu certo. Outra pessoa falou a mesma coisa. Deus já te falou também, pega, aplica. Vai dar certo, é negócio. Amém? Amém. É assim que se ouve a voz de Deus. Por cada tempo, 3º ponto. Como ouvir a voz de Deus. 3º ponto é a voz do interior. A voz do interior. Acho que quem disse é o servo Pedro, né? Sim. Sertão cheio, a voz do interior. Paulo disse a palavra de Deus, né? Quer dizer que os irmãos estão lendo muito. A voz do interior. A voz do interior. A nossa voz do interior
ela só é confiável quando nós somos amantes da palavra de Deus. No livro de Efésios 5, a Bíblia diz que devemos renovar a nossa mente pelo poder da palavra. Amém. Amém. Devemos renovar a nossa mente pelo poder da palavra. Agora, quando nós falamos a voz do interior, há quem, por não receber uma explicação profunda, pensou que é a voz no coração, estava a esperar o coração falar. O coração nunca vai falar. O coração é apenas uma máquina de distribuir sangue. Amém? Amém. O que é a voz do interior? A voz do interior é a nossa mente. Porque a nossa consciência é a voz do nosso espírito. Para o Filho de Deus, a voz da consciência é a voz do espírito. Porque a voz da consciência, quando ela é renovada pela palavra do Senhor, ela entra em conexão com o Espírito Santo, com o nosso espírito. E o Espírito envia informações para a mente. E tudo aquilo que vier na tua mente que estiver de acordo com a palavra de Deus, é Deus quem está falando. Amém? Amém. Tudo aquilo que não é prejudicial, que está de acordo com a palavra, Deus está falando. E você pode começar na emoção, olha, escuta, comigo estás à vontade. Pode começar na emoção, porque eu vou perguntar isso. Pode começar na emoção, Deus está falando o quê? O que vier no teu coração, fala só. Fala, não tenha medo. Assim é que começa o princípio do dom espiritual, o princípio da profecia. Porque Deus quer que todos nós tiremos barreira e entremos no sobrenatural. No sobrenatural não há barreira. Tudo aquilo que vem na tua mente, que está de acordo com a palavra, não é você. Coloca em mente agora, é Deus quem está a falar, não é você, Deus. Amém? Amém. Você acha que em condições normais você poderia pensar em ir no monte? Duvido. Acha que em condições normais eu, apóstolo Pedro, vou pensar em ir no monte? Eu quero comer, quero dormir, quero descansar. O que me leva a ir no monte é o meu espírito. A carne nunca quer passar fome. Já viste mesmo carne, nós mesmo em sã consciência, não vou jejuar 30 dias. Ei, é o Espírito quem nos vai fazer isso. Amém. É o Espírito. Já vimos um ímpio fazer jejum? Não. Vou acordar e vou jejuar. Nem penso em fazer jejum. Mas nós, como somos filhos de Deus, o nosso Espírito nos obriga. E eu, como eu sei, não, a carne está a pedir, tem que comer, mas o Espírito também está a pedir, tem que obedecer o quê? O Espírito. Se não fosse o teu Espírito, você podia ver que um apóstolo bem gordo, comida é comida. Mas como o Espírito está a pedir, eu tenho que obedecer. É a voz do Espírito, a voz do interior. Aleluia. Amém. O que o teu interior tem dito para você fazer? O que a voz... Há quem Deus está a falar com ele desde o ano passado. Sai à rua, comece a evangelizar. Sai à rua, comece a evangelizar. Mas o irmão é mal rebelde. Está sempre, não, isso não é Deus, não. Isso é demônio, não, isso não é Deus, isso não pode. Há um pastor aqui em Angola, filho do falecido pastor Panzo, o pastor Gedeão Panzo. Quando estava na África do Sul, ele começou o ministério lá na África do Sul. Ele estava a levantar contribuições da igreja para comprar uma charrua. Eles queriam ter uma charrua só para a igreja, para todas as obras de lá da igreja, porque era uma igreja muito grande. E eles já tinham quase 4 milhões na conta. E o financeiro da igreja era um moçambicano. Era um moçambicano, mas vivia lá na África do Sul. Fugiu com todo o dinheiro em Moçambique. Quando o pastor se apercebeu que o tesoureiro fugiu com o dinheiro, o pastor disse: hoje vou lhe matar. Foi já renovou o passaporte, foi já comprar bilhete para viajar para Moçambique, para ele processar. Ele, quando comprou bilhete, de repente, alguém diga de repente. De repente. Alguém diga de repente. De repente. Deus lhe falou, lhe perdoa. Ele disse: não, isso não é desse demônio. Vou ainda esperar mais algumas horas. Deus de novo lhe perdoa. Não, vou ainda chegar em casa fora. Dobrou o joelho e começou a orar. O pastor Panzo é um homem muito forte na profecia, ele profetiza muito.
E os que profetizam muito sabem distinguir com muita facilidade a voz de Deus. Ele na oração, Deus ele falou com voz alta, lhe perdoa. Ele falou, nada, esse demônio, nem é Deus. Como é que eu vou lhe perdoar? 4 milhões! Eu tenho que matar esse homem. Tirou um jejum, Deus falou de novo, lhe perdoa. Ele disse, eu tive que esquecer esse caso e lhe perdoar. Agora me pergunta o que Deus fez com o homem que fugiu com Deus em Moçambique. Começou a emagrecer, cabelo caiu, a boca, o vício, problema de couro cabeludo, ficou bem magro, até o ponto de morrer. Até o ponto de morrer. A nossa luta não é contra a carne, deixa Deus operar. Obedeça apenas a voz de Deus e verá o que Deus vai fazer. Deus é assim. Quando você ouve a voz de Deus, a primeira vez que ele contou essa história, o pastor Carlos, até ficamos a rir muito. Ele é um homem muito sério, e em vez de contar histórias caricatas, você ri por ver a pessoa séria contar essa história. Mas ele queria matar o homem, ele disse também que vai comprar já pistola. O pastor. O pastor disse, eu vou parar de ser pastor, eu como. Está a fugir com todo mundo da igreja. Mas Deus falou, lhe perdoa. Olha, o filho de Deus tem que ser, pode ver alguém, passo o termo, alguém tipo burro. Me fizeram mal, mas me deixa assim, é assim. Humilde. Obrigado. Humilde. Saber esquecer problema. Não é de fizeram mal, que me está aí já lá correr, vai me sentir, hoje é hoje. Não. Ninguém quer te sentir. Nós estamos na igreja para sentir apenas o Espírito Santo, não é para sentir ninguém. Aleluia. Amém. A voz do Espírito Santo, quando nós conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo, temos que obedecer. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, e o livro de Apocalipse termina muito com essa passagem. Se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Não é isso que a Bíblia diz? Sim. Se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Como na viração do dia. O que os filhos, o povo israelita fizeram no deserto? Deus falou, eles obedeciam. O que Deus fez? Matou alguns dos egípcios ou israelitas. Aleluia. Então, a voz interior é um dos elementos que nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Alguém está me entendendo? E nós vamos passar a exercitar. Quando eu venho, o irmão, vou te perguntar, Deus falou o quê? Deus falou o quê? Temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus não é difícil de ser ouvida. Se você, o texto básico que nós lemos, Romanos 8,14. Se você é filho de Deus, então tens que ouvir a voz de Deus. Se você não ouvir a voz de Deus, vou desconfiar da tua conversão. E se você é alguém que, quando está a ver alguém a profetizar, está falando, falso profeta, então você não é